Bom, a ideia que eu trouxe para falar aqui tem a ver com a explicação mais comum que as pessoas têm dado para esse fenômeno, que é uma coisa espantosa, que é o surgimento essa onda conservadora ou essa nova direita. Enfim, o conceito ainda está por se definir, o que já é um sinal de que é um fenômeno que ainda não está sendo muito pensado, muito elaborado. Mas a elaboração mais comum que se faz na própria mídia, a elaboração que se faz por parte de intelectuais ou militantes, sempre passa pela ideia de manipulação. A ideia essas pessoas que foram às ruas para pedir a queda da Dilma, etc., elas demonstram uma violência e uma irracionalidade nas suas pautas, nos seus discursos, que tem sido sempre explicado, invariavelmente, pela coisa da manipulação da mídia. E o que eu trouxe aqui foi uma reflexão a respeito dessa ideia de manipulação. Quer dizer, será que esse fenômeno surge de fato só por causa da mídia ou tem alguma coisa que permite que o discurso da mídia faça sentido para essas pessoas? Qual é o mundo que está construindo a possibilidade das pessoas agirem de forma tão violenta, irracional, e qual que é o sentido por trás da fala, do discurso, da lógica que essas pessoas estão seguindo? Quer dizer, não dá para você imaginar que essa quantidade de pessoa, que esse fenômeno, que são todos psicopatas ou todas pessoas que foram manipuladas e tal. Então, a brincadeira do nome da fala, que é ele, o manipulado, começa com essa ideia de o manipulado sempre é o outro. Nunca sou eu. Eu sei que a mídia tem interesses, eu sei que a mídia distorce, mas ele não sabe. E se a gente for a campo e se a gente começa a ler as pesquisas e conversa com as pessoas, você fala que, de fato, ninguém acredita na mídia. Eles também não acreditam na mídia. Eles também acham que a Globo manipula, só que manipula o outro. Então, essa é uma explicação que eu imagino que gira em falso e, evidentemente, há uma questão política por trás disso, né? Quer dizer, será que a gente colocar nossas energias políticas, voltar as nossas energias contra a Globo, de repente a gente não está deixando de olhar para esse campo onde é forjado o tal do coxinha, que é o campo social. Se a gente for tomar apenas em termos estrita de uma racionalidade instrumental, a mídia quer usar essas pessoas porque a mídia quer derrubar o governo do PT, então a mídia está levando essas pessoas a fazer isso, também a coisa fica um pouco complicada. Porque em termos de racionalidade instrumental, quer dizer, econômico, por exemplo, e até político, para a mídia, o PT não ofereceu nenhuma resistência. Todos os governos petistas, nenhum deles colocou em risco. Aliás, pelo contrário, a mídia foi auxiliada por esses governos. Nenhum desses governos colocou em risco economicamente esse setor do capitalismo. Até é o caso da gente pensar se colocou em risco algum setor do capitalismo. Não. Nunca. O PT não chegou nem na metade do caminho do debate a respeito do monopólio de mídia nesse país. Então, entender apenas como a Globo, a Veja, não sei o quê, quiseram derrubar, não sei o quê, você não chega muito longe também. A forma pela qual aparece esse fenômeno é muito irracional. Só que o que a gente precisa fazer é entender a origem dessa irracionalidade. Onde é que está, de onde é que surge esse pensamento que tem no outro um inimigo que tem que ser eliminado, e aí, enfim, não é só o PT, tem todas essas outras figuras. Tem o cotista, o bolsista, o maconheiro universitário, tem o cara dos movimentos sociais, todas essas figuras que são esse inimigo que deve ser eliminado. Essa ideia da eliminação é uma ideia que eu descobri
na forma do reality show. Ele não representa o mundo do trabalho, ele traduz a forma pela qual se organizam as relações produtivas no capitalismo contemporâneo. E como ela se organiza? Como uma seleção permanente. Não há espaço para todo mundo precisa se virar. Nunca a pessoa vai chegar num lugar em que eu conquistei o que eu queria, nunca vai ter estabilidade. A ideia é essa, nunca vai ter estabilidade. Então você precisa, pelo resto da vida, batalhar. E é uma concorrência total. Se não sou eu, é o outro. A minha hipótese, enfim, que precisa ser testada, precisa ter pesquisa, é a de que esse conservadorismo é uma possibilidade de forma política desse descontentamento que surge numa vivência desse tipo. É uma forma política. E é uma forma política que é possível porque a esquerda também não está conseguindo traduzir esse ódio em ódio de libertação. O problema é que a esquerda não consegue pensar ou canalizar ou entender esse ódio e que é legítimo, se você for parar para pensar. Porque olha o mundo em que a gente vive, é infernal, é um inferno. Só que disso não estão surgindo horizontes emancipadores. E aí o que acontece? Você simplesmente traduz a concorrência politicamente, então você tem que eliminar aquele cara que me atrapalha. E quem que é o cara que me atrapalha? É o cotista, que pegou o meu lugar, eu que estudei pra caramba, esse cara não estudou, e só pelo fato de ser negro ele vai entrar e não sei o que, não sei o que. Então, veja, essa irritação que a gente vê não é nem uma irritação, ela não tem o caráter cultural, talvez, como muitos imaginam. Ela tem um caráter concorrencial. Eles enxergam isso, da perspectiva deles, trata-se de uma vantagem concorrencial injusta.